Olá, seja bem-vindo. Como sempre, todo o início de cada apresentação desta série, eu repito, quase a mesma coisa para servir, porque às vezes tem um que está começando agora, não entendeu ainda a série, depois ele vai entender. Então eu uso o Evangelho segundo João, uso a tradução do Ferreira, de propósito, porque Ferreira é o mais lido no meio brasileiro, no evangélico sobretudo, é a tradução atualizada do Ferreira. Eu já disse, eu poderia usar outras traduções, tem belas traduções, a de Jerusalém, tem a tradução do Haroldo Dutra, é boa, o Cavalcante tem uma tradução boa, mas eu não uso de propósito, eu uso esta. O Evangelho de João, que é o mais espiritualizado de todo o Evangelho, é o mais espiritualizado. Eu até já disse, comparando, que o Evangelho de João é como se você estivesse entrando no templo lá de Jerusalém. A primeira parte, onde está todos, Jesus fala para a multidão. Os 13 capítulos primeiro. Depois dos 13 a 17, é como se Jesus falasse só para os discípulos. E os últimos capítulos é como se fosse Jesus sozinho. Parece que é uma réplica lá do templo, porque o templo todo mundo era atendido, ali todo mundo. Depois tem uma parte que só os sacerdotes entravam, e tem uma parte que só o sumo sacerdote entra. Então o Evangelho de João é muito interessante, como se fosse uma galeria. Você vai entrando em cada capítulo desse e você vai entendendo essa caminhada do João, do Cristo, para entender o Cristo. Agora eu escolho o Espiritismo, porque o Espiritismo é a chave de entendimento desse Evangelho. Lógico, eu não estou criticando os companheiros evangélicos, pastores que interpretam o Evangelho. Não estou criticando, ao contrário, eu aprendo tanto com eles. Tem grandes pastores, grandes oradores, grandes estudiosos do assunto e pessoas boníssimas do assunto, não é só estudiosos, pessoas boas. Como na igreja, tem padres que conhece com muito detalhe o Evangelho, mas o Espiritismo tem uma interpretação que eu gostaria que vocês entendessem. Tem pessoas que pensam que o Espiritismo não estuda o Evangelho. Se vocês pegarem, por exemplo, as obras do Emmanuel, ditada pelo Chico Xavier, que tem uma série, Pai Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, tem uma série foi todo o Evangelho de Jesus passando em revista pelo Emmanuel. De uma forma discreta, foi passando. Ao contrário, o Espiritismo aponta o Cristo. O Espiritismo diz com clareza para nós, olha, lá no Velho Testamento, os médios, que eram os profetas, eles apontavam, depois vai vir o Cristo, depois vai vir o Messias, a última palavra é dele. E realmente ele chegou. Quando chega, você pega na época de Jesus, o João Batista dizendo, olha, é melhor, agora eu tenho que diminuir para ele crescer. Aí você vai ver Maria dizendo lá para os serviçais, faça tudo como ele mandar. Aí você vai ver o Paulo dizendo, não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E Jesus diz, depois eu mandarei o Consolador prometido para relembrar tudo que eu tenho ensinado. E o Espiritismo é o Consolador prometido e vem relembrar o Cristo. Por isso que a doutrina espírita, igual o Velho Testamento, aponta para o Cristo. Na época de Cristo, eles apontavam para o Cristo e o Espiritismo aponta para o Cristo como a última palavra. Então o Espiritismo diz que o Cristo foi desvirtuado com o correr do tempo. Interpretações teológicas que fizeram um entendimento dogmático. E o Espiritismo vem para você entender o Cristo e realmente aprender a amar em espírito e verdade. Porque esse Espírito, Jesus de Nazaré, o Cristo, ele tem bilhões de anos na nossa frente. Dirige a Terra desde o início da formação da Terra. É por isso que nós precisamos parar para ouvi-lo. Cada frase de Jesus é um tratado. Pode ficar certo, é um tratado. Mas vamos
a lição de hoje. Eu uso o termo inconsciente puro porque é o que Jorge André usou para você entender o Evangelho do João na explicação do Espiritismo e compreendendo o inconsciente puro, para você ter uma ideia do inconsciente puro do Cristo e você entender o inconsciente puro seu. Só que o de Jesus está na plenitude, o teu está no início. Mas, com certeza, Jesus veio acordar a parte divina de cada um de nós. Por isso que ele diz, que escutar minha voz, segue-me. Então a lição do capítulo 19, a lição do capítulo, a partir do versículo 17, que eu botei aqui, 19b, é a crucificação. O João escreve num texto bem pequenininho, mas ele fala assim: tomaram eles, pois, a Jesus e a ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram com eles outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Você imagina, Jesus vai carregando aquela cruz, subindo. Que lição! Que lição! O professor, o mais evoluído espírito que a Terra já conheceu, vai carregar a cruz para nos ensinar como é que devemos carregar a nossa cruz. Nas nossas dificuldades, é em Cristo que nós temos que nos apoiar. Na hora que o momento estiver difícil, é no Cristo. Na hora dos terremotos da vida, é em Cristo. Na hora dos tsunamis, na hora do tempo tiver o crepúsculo, na tempestade, nas tormentas, é no Cristo. Na hora que o momento estiver desértico, é em Cristo que nós vamos encontrar apoio. Porque ele disse que nunca abandonaria. E o professor carregando a cruz para ensinar essa humanidade toda como é que carrega a sua cruz. Por isso que ele diz, cada qual pega a sua cruz e siga-me. Se você afastar Jesus da sua cruz, ela fica muito mais pesada. Se você trouxer Jesus para a sua cruz, ela fica muito mais leve. Aí então ele diz que Jesus vai lá para o Calvário, o Gólgota, e fica no meio de dois bandidos entre Jesus. Pilato escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Que coisa fantástica! Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Isso era muito forte para o povo naquela época, para os líderes. Porque os judeus, de um modo geral, não admitiam como matar o rei desse jeito, crucificar, porque crucificar é como se fosse um bandido, um fora da lei. E o rei de fazer sobre isto. Você imagina os judeus, normalmente, eu não sei se ainda está assim, mas até pouco tempo, era assim, ele não expulsar um general das suas forças armadas. Quando um general comete erro gravíssimo que tem que ser expulso, ele pega o general, transforma em soldado, tira a patente de general para soldado, depois expulsa o soldado. O general ele não expulsa. Imagine matar o rei. Aí olha o que os judeus deu. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Estava escrito em hebraico, latim e grego. A frase, lá em cima da cruz, a frase, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, escrita em hebraico e latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, escrevi. Pilatos estava tão aborrecido e disse: o que eu escrevi, escrevi e pronto. E aquilo incomodava. Realmente, você imagina estar crucificando o rei dos judeus, mas na realidade estava apenas
cumprindo as velhas profecias, como Mateus lá escreve seu evangelho, o rei, o Messias, o rei. Só que o reinado de Jesus não era só para o povo judeu, era para todas as épocas, para o planeta inteiro, para essa constelação. Jesus disse que todas as ovelhas que o Pai me deixou, nenhuma será perdida. É nesta direção que Jesus veio, para ir na direção de levar esse povo na direção de Deus. Ele veio com este caminho. Sabe, a mensagem de Jesus é muito interessante isto. Quando lá atrás, o Moisés, ele diz assim, que ele vai para a terra prometida. A terra prometida, que vem ser aquela região de Israel com a Palestina. Aí, porque até então, o conhecimento sobre a terra era muito pouca. Conhecia um pouco da África, da Ásia, muito pouca. Você vê, a América foi conhecida tem pouco tempo, 500 anos, o Brasil, não existia Austrália, Oceânia, não existia nada. A grande parte da terra não era conhecida. E ele diz a terra prometida, porque Israel era o primeiro país do mundo a qual a nação ia ter Deus como único. Porque a ideia de Deus já era conhecido, mas de Deus visto como uma nação, colocando Deus como o dirigente único, como nação primeiro foi Moisés. Mas Moisés diz a terra prometida, é o que ele podia dizer e o que ele conhecia. Aí o tempo passa e chega o Mestre Jesus e fala, a terra será dos mansos, os mansos herdarão a terra. Ou seja, ele agora toma um caminho maior da terra. Não é mais a terra prometida ali, que o Israel vai mostrar como ideia de Deus único, que era esse trabalho dele, a missão principal de Israel, era essa, chamar a atenção da ideia de Deus único como nação. E Jesus vem e diz, mas a terra será dos mansos, os mansos herdarão a terra. Aí o tempo passa, como passou de Moisés para Jesus, de Jesus até o Consolador prometido, até a chegada do Espiritismo, e ele vem e diz, a terra é um planeta de prova e expiação. A terra será transformada num planeta de regeneração. Agora você entende que a terra prometida é toda a terra. Por isso que o Espiritismo é a terceira revelação. É para unir o conhecimento lá do Moisés falando a terra prometida como primeira revelação, do Cristo trazendo a ideia de Deus como Pai, um Pai, Deus acima de tudo, nosso Pai, como a segunda revelação, e o Espiritismo a terceira revelação, que aponta Jesus como grande mestre de todas essas revelações. Então aí nós vamos entender, fechar esse ciclo na hora que compreende. Por isso que nós precisamos entender isto. Por isso que Israel tinha o destino de ser a primeira nação do mundo que ia falar de Deus único como nação. E o Brasil tem o destino de ser a primeira nação do mundo que o Evangelho de Jesus será praticado como nação. Por isso que o Brasil, enquanto fecha as igrejas na Europa, porque o materialismo está crescendo, no Brasil abre-se igreja. Por isso que os companheiros evangélicos abrem tantas igrejas, por isso que a renovação carismática na igreja cresce tanto, por isso que o Espiritismo cresce tanto, porque na hora certa esse comandante saberá trazer todo mundo para o caminho que ele aponta. Dentro do meio evangélico mesmo, virá alguns mestres e vai dizer para eles, vocês não acreditam na Bíblia? Não acreditam que tudo está lá? O que é que Tiago falou? Que a fé sem obras é morta? Na hora que começar a entender isto, o destino do Brasil é de ser a pátria do Evangelho. E aí nós vamos entender a própria crucificação de Jesus para ensinar os homens a entender
a finalidade maior da vida, a compreender, escutar esse mestre. E a cruz, que é uma coisa infâmia, botar naquele madeiro infame, colocar ali no meio dos dois ladrões, ali quebrar as pernas dos ladrões, mas de Jesus não quebrou nenhum dos ossos, porque não ia quebrar. E ele olhar para aquela multidão e dizer: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Ali na cruz, Jesus na cruz, dizer uma das frases que eu sempre incomodei quando escutava: Pai, por que me abandonaste? E aí que eu aprendi com o professor Haroldo Dutra, nas suas traduções, mostrando: Pai, por que me abandonaste? É um dos salmos do Davi, do mestre Davi, do professor, do músico, do artista. É os salmos de Davi, que normalmente é uma exaltação a Deus, uma adoração, uma exaltação a Deus. Jesus na cruz estava exaltando Deus quando ele recita um dos salmos de Davi: Pai, por que me abandonaste? Então esse mestre que olha para a humanidade com muita compaixão e diz: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. E mais cedo ou mais tarde todos vão refletir que Jesus é o grande mestre da humanidade. Por isso que eu, e peço que vocês também façam, de vez em quando, eu agradeço a Deus por ter permitido que aqui na Terra encarnasse um mestre como Jesus, um mestre inigualável. E tivemos o privilégio de ter um professor como João Evangelista, ter deixado essa obra fantástica do Evangelho segundo João. E agradeço a Deus ter permitido aqui entre nós reencarnar um Allan Kardec, para poder juntar esse entendimento do Cristo na pedagogia espírita, para que nós possamos compreender esse mestre, mas compreender, sobretudo, um convite forte para que cada um se transforme num cristão autêntico, num espírita de verdade, num cristão autêntico, ou seja, vivenciar o cristianismo, e vivenciar o cristianismo dói dos ossos, como diz a Madre Teresa de Calcutá. Que Deus lhe guarde, lhe abençoe e lhe proteja, você e a sua família, e até o próximo encontro nosso.